Olá. Quase 100 queixas de crimes virtuais são registradas por dia no Brasil. Os administradores de redes sociais e de aplicativos de troca de mensagens, tipo WhatsApp, podem se negar a fornecer à Justiça o conteúdo de conversas entre usuários do serviço que possam servir de provas em uma investigação criminal. Autoridades policiais no Brasil alegam que a falta de acesso a essas informações prejudica o combate ao crime. Este é o tema do programa Em Discussão de hoje com os nossos convidados, todos doutores. Coriolano Aurélio de Almeida, presidente da Comissão de Direito Digital da OAB São Paulo. O advogado Márcio Melo Chaves, especialista em Direito Digital. E Marco Ferreira Lima, procurador de Justiça, especialista em crimes de computador. Muito obrigado pela presença de todos aqui nesse programa Em Discussão. Obrigado. O Em Discussão foi às ruas saber o que a população pensa sobre a quebra do sigilo de informações trocadas por aplicativos, no caso de suspeita de crimes como o tráfico de drogas. A Justiça negou informar a conversa entre traficantes, né? Qual a sua opinião? Você acha que deve informar, não deve? Acho que deve, claro. Deve. Por quê? Não? E por que não? Se você tivesse uma conversa sua e a Justiça falar, olha, vamos quebrar o sigilo. Tá, mas se eu devo, daí eu não quero que quebre o sigilo. Se eu não quero que quebre, por quê? Porque eu devo alguma coisa. E se eu devo, eu tenho que pagar. Se a Justiça um dia decretar o quebra de sigilo das suas mensagens particulares em um site, por exemplo? Para mim, tudo bem. Para mim, pode abrir tudo. Não tenho nada que esconder lá, não. Problema nenhum. Se a Justiça pedir para quebrar o seu sigilo em algum momento da sua conversa particular, qual a sua opinião? Eu, no caso, não tenho nada a esconder, então eu não me importaria. Mas eu realmente não sei. Por um lado, eu também acho que se isso ajudar a Justiça a combater o tráfico, eu acho que eu apoiaria. Só que eu realmente não sei o que a Justiça diz sobre isso. A Justiça pedir para quebrar o sigilo de uma conversa sua, qual a sua opinião? Não, aí é uma coisa, significa uma conversa criminosa, aí tinha que ser sim, né? Se for uma conversa criminosa, você acha que tem que quebrar o sigilo? Sim. Agora, no seu caso, se pedirem para quebrar o seu sigilo, para você tudo bem também, mesmo que você não tenha praticado um ato ilícito? Não, para mim, se for para mim provar, eu deixaria sim. Tinha que ser para pelo menos provar a sua inocência, né, no caso. Eu acho que tem que informar, que é muito importante. A gente tem que ter sigilo até uma certa parte, né? Até uma certa história. Porque essas ferramentas hoje em dia são muito utilizadas para crimes assim de todo tipo de coisa. Eu acho que tem que informar. Por quê? Porque se existe uma decisão judicial, tem que prevalecer essa decisão. Se algum dia a Justiça pedisse a quebra de sigilo de uma informação sua na internet? Ué, se fosse preciso fazer essa quebra, eu acredito que ela seja necessária e deve prevalecer. Eu adoro a privacidade, mas a justiça é a justiça e o bem comum é o bem comum. Então eu acho que tem que quebrar nesse contexto, sim. Desde que bem respaldado, sim. Agora você, se tivesse o seu sigilo pedido pela Justiça para ser quebrado, tudo bem? Se eu estivesse envolvida com tráfico, numa situação dessas, eu acho que sim. Não tem que fazer. Nunca ia ficar bem para mim porque eu sou culpada, mas nessa situação tem que quebrar. Comprovado o envolvimento no tráfico, eu acredito que deva ser liberado o acesso, sim. Mas liberar o acesso a conversa de todas as pessoas, não. Porque aí seria já invasão de privacidade. Eu acho que questão de segurança deveria quebrar o sigilo, sim. Porque, mas é difícil falar também, porque tem o outro lado que você imagina que a pessoa é culpada. Então, de repente, vai quebrar sigilo de inocente, de pessoa que não tem nada a ver. Eu acho que vale a polêmica e vale discutir mais o assunto. Doutor Coriolano, o conceito de privacidade nesses tempos em que vivemos, tempos digitais, esse conceito mudou? A Constituição Federal, ela traz pela primeira vez na história a proteção da dignidade da pessoa humana. Da dignidade nós tiramos alguns outros subprincípios ou até valores condicionais, como o direito de ser deixado em paz, o direito ao esquecimento, o direito também de não ser esquecido em algumas circunstâncias. É necessário que a Justiça faça um balanço, né, do momento em que é realmente necessário você obter um dado, uma informação que é protegida
pelo sigilo legal. As nossas conversas, elas são privadas e estão protegidas. É preciso que os aplicativos, o Facebook, revele à sociedade, de forma transparente, qual a metodologia pela qual esses dados são guardados. Esses dados só estão no telefone do receptor, só estão no telefone daquele que enviou a mensagem, ou também cópia dessas mensagens estão no servidor. Aí nós temos um problema técnico, me parece, que é a ausência da capacidade técnica do Facebook ou do WhatsApp fornecer essas informações para a justiça brasileira. É diferente, por exemplo, do que acontecia antigamente. A gente ouvia falar em grampo telefônico. A pessoa era grampeada, ouvia-se a conversa, gravava-se a conversa. E o que acontece hoje é que essas informações trocadas por texto não ficam gravadas. Exatamente. Nos servidores dessas empresas. Em tese, essas informações, pelo que foi explicado pelas empresas, estariam apenas no telefone daquele que enviou a mensagem e no telefone do receptor da mensagem. E o WhatsApp não ficaria com cópia dessas informações. Então, aí, à luz do Código do Marco Civil da Internet, existe uma incapacidade técnica do fornecimento dessas informações, uma vez que a rede social não dispõe dessas informações. O aplicativo não dispõe tecnicamente dessas informações. Doutor Marco, essas empresas deveriam ter essas informações guardadas em seus servidores, seguindo a lei brasileira? Elas deveriam sim. O próprio Marco Civil estabelece isso, né, Correia? Ele diz que isso tinha que ser facilitado, que isso tinha que ser entregue. Agora, desculpe puxar outro assunto de dentro de um assunto. Eu não imaginava que 100% das pessoas entrevistadas concordassem com isso. 100%. Então, veja, há uma presunção de que aquela conversa possa, sim, ser objeto de uma investigação. Então, sim, deveria ter. Se não tiver, teria que ter um anúncio enorme dizendo que isso não é possível. Agora, digo mais, é possível, só que custa caro e demanda tempo. O que acontece em termos de internet, muitas vezes, é que é possível fazer, só que ele diz que não pode. E os juízes, os promotores, os advogados que trabalham com isso, costumam naturalmente aceitar a informação. Então a informação, ela chega, olha, é impossível fazer, e digam vocês, nós temos capacidade técnica, nós somos advogados. Muitas vezes, eu digo isso e insisto, as soluções para problemas gigantescos são tomadas através de atos não jurídicos. Eu, como juiz, pego o telefone, ligo para um conhecido meu e falo assim, será que dá para... Ou então eu tomo uma medida, e essa é uma medida radical e deveria ser a última ratio, que se fala em direito, o último momento, ou se pede a prisão porque a pessoa sente a simplicidade, o analfabetismo digital, né? Porque a pessoa não é totalmente analfabeta digital, ela tem um analfabetismo funcional. Digital. Né? Ela sabe mexer, mas ela não entende o que ela está fazendo. Então, isto é que provocou a prisão. Isso é que determinou uma quebra de sigilo, a desculpa de sempre, que faz com que 90% dos advogados e juízes e promotores concordem, nem discutam, porque, na verdade, nós somos técnicos em direito e não em informática, e acabou acontecendo uma prisão. Então, eu sou contra pela ignorância disso. E, sim, deveriam, pela lei nova, manter essas informações. O senhor está falando da prisão, o senhor se refere à prisão do executivo do Facebook? Sim. No caso da polícia de Aracaju, que investigava um crime de tráfico de drogas. Sim. Para mim, isso demonstra... veja, a má vontade é óbvia, né? O Marco Civil, a maioria das pessoas que estão nos ouvindo, muito provavelmente não tem nem ideia do que se trata. O Marco Civil foi uma nova, entre aspas, Constituição que declararia as regras do mundo digital. Só que, na verdade, tudo o que ela faz ali é proteger, dizendo que as grandes companhias, os grandes servidores, não têm responsabilidade, que a responsabilidade é de cada um.
Mas este Marco Civil determina que as informações devem obrigatoriamente ser fornecidas. Então, nesse caso, veja, há uma torpeza bilateral. Primeiro, a ignorância, primeiro, a estratégia do Google, do Facebook, de dizer as informações estão nos Estados Unidos, as informações estão, não sou eu, é outra empresa. Então, há essa má-fé, mas há um exagero de outra parte. Doutor Márcio, a mesma questão, o que é privacidade nos tempos atuais, nesses tempos digitais, e qual é o equilíbrio que tem que ser feito entre a privacidade digital e as investigações criminais? Foi muito bem colocado o fato de todos os entrevistados terem falado que eram a favor de ter uma quebra de um princípio constitucionalmente garantido, como o doutor Coroliano falou, que a gente tem o interesse numa investigação e você abre mão de uma privacidade que lhe é conferida pela Constituição. Então, se a gente tem, a partir do momento que a gente tem um direito que foi constitucionalmente garantido, e o reflexo disso no povo mesmo, o povo brasileiro, como mais expansivo, como mais relaxado com relação à privacidade, isso reflete e mostra muito bem como a gente tem a diferença entre, muitas vezes em outros estados, em outras nações, uma proteção muito mais rígida da privacidade, e aqui a gente tem uma versão um pouco mais light, uma versão um pouco mais tranquila sobre o que deve ser protegido, o que deve ser exposto. Então, a gente tem sim um direito constitucionalmente garantido, que é o direito à privacidade, e a gente tem algumas exceções que estão previstas na lei, nos quais você deve quebrar aquele sigilo, por exemplo, um sigilo de comunicação, sigilo postal, por exemplo, de uma carta, ou até mesmo de um e-mail, muitas vezes, mas uma comunicação como um todo, sigilo telefônico, por exemplo. Se você tem a autorização prevista na lei para quebra em determinadas situações bem específicas e como exceção, essas situações devem ser aplicadas como exceção, que de fato são. O fato de a gente ter um interesse ou uma justificativa de um crime estar em andamento, uma investigação estar em andamento, e isso ser o suficiente para você ter qualquer tipo de quebra de sigilo e violação ao direito de privacidade, mesmo que a gente tenha a pessoa já abrindo mão, abdicando desse direito constitucionalmente garantido, não deve ser o caminho a ser seguido. A gente deve sim prezar sempre pela privacidade e aplicar essa exceção ao princípio, ao direito constitucional da privacidade em casos bem isolados e quando realmente for necessário. Não sei se cabe essa pergunta aqui aos senhores que são operadores do direito, não são técnicos, mas essa alegação do Facebook ou do WhatsApp de que não é possível fornecer as informações porque elas não ficam gravadas, não ficam lá nos servidores, seria possível ter isso nos servidores, tamanha quantidade de mensagens que são enviadas a cada minuto, a cada segundo? Quem pode? Todo mundo, vamos lá responder. Existe a possibilidade. Existe sim a possibilidade, tanto que diversos provedores de aplicação, que é como o Marco Civil da Internet chama, quem oferece essas ferramentas na internet, vivem, inclusive, dessas informações. Coletam essas informações de milhões de usuários e, com base nessas informações, vai apresentando alguns produtos, vai ofertando novos serviços, justamente por meio desse mapeamento do perfil do consumidor. Porém, o Marco Civil da Internet menciona que aquela aplicação, aquela empresa digital, ela responde nos limites da sua capacidade técnica. E como que isso é comprovado? Vamos supor que realmente, nesse momento, não se existe uma tecnologia por uma questão do serviço não ter sido desenhado, a arquitetura do serviço do WhatsApp não ter sido desenhado de uma forma que proporcione a coleta dessas informações em tempo real. Ou seja, há uma incapacidade técnica, porque ainda não existe uma tecnologia em tese capaz de, em tempo real, ir coletando essas informações para serem deixadas posteriormente a serviço da Justiça e das forças policiais. Perfeito. Caberia, então, como sugestão ao Facebook, ao WhatsApp, a construção de um manual de procedimentos técnicos transparente, revelado à sociedade, demonstrando a sua incapacidade técnica para as forças policiais, para o Ministério Público, para a Justiça Brasileira, para os policiais federais, de que, nesses casos específicos, não adianta vocês solicitarem as informações para o WhatsApp ou pelo Facebook, porque existe essa capacidade técnica. E sim, é necessário que as forças policiais, que as ordens judiciais sejam endereçadas à interceptação dos respectivos telefones, dos respectivos criminosos que tenham essas informações.
Você está aqui na TV Assembleia SP, estamos no programa Em Discussão, falando hoje sobre privacidade digital. Nós vamos para o intervalo, voltamos em seguida. Até já. De volta aqui na TV Assembleia SP com o programa Em Discussão, estamos falando hoje sobre privacidade digital. Doutor Marco, no direito brasileiro, em que momento que entra a quebra de um determinado sigilo, por exemplo, o sigilo da privacidade, o sigilo digital, depois de esgotadas todas as possibilidades de investigação? O interessante é, a pergunta que eu faço muito para meus alunos, eu brinco muito, né? O que é privacidade? Né? A privacidade, ela muda de acordo com o tempo, de acordo com os costumes, de acordo com a época. Obviamente, a privacidade de hoje em dia, que é a privacidade dos aplicativos, todos eles, ela é diferente. O que é a privacidade? A melhor resposta para isso é: privacidade é aquilo que a lei diz que é privado, que a justiça, um juiz diz que é privado, ou que você acha que é privado. A partir do momento, então, que eu acho que eu posso colocar a minha imagem nua, por mais horrível que isso pareça, no Facebook, eu estou abrindo mão da minha privacidade. Né? A Constituição, ela protege tanto a privacidade quanto a intimidade. Eu penso que a intimidade é um círculo mais fechado. Né? Enquanto que a privacidade de um ator, a privacidade de uma pessoa pública, ela não é a mesma do Paulo Marco. Então, a privacidade tem um conceito fluido. Então, a permissão de todas aquelas pessoas equivale a... Elas não entendem aquilo como intimidade, algo que precise de uma proteção maior. E qual o paralelo entre esse seu raciocínio e o que nós vimos na nossa reportagem da população na rua dizendo, o senhor mesmo destacou, 100% das pessoas disseram que são a favor da quebra do sigilo de mensagens, do WhatsApp, por exemplo, desde que não fosse a delas. O criminoso não quer, né? O criminoso não quer. Quem deve, como alguém disse na reportagem, não teme. Nenhum de nós se opõe que isso aconteça. Mas veja, voltando ao direito à privacidade. Privacidade é aquilo que eu acho que é privado. Se eu achar que as minhas mensagens são privadas, vai precisar de uma determinação judicial para que elas sejam lidas. E quando se fala... A explicação com relação a o que acontece no mundo digital no Brasil é ridículo. Né? Você, por exemplo, nós estamos aqui debatendo se as informações ficam ou não ficam. Como nós estamos conversando, se você tem um e-mail gratuito, tipo Hotmail, Gmail, quando você apertou imediatamente aqueles OKs rapidamente para poder ter aquele e-mail, você concordou que houvesse o acesso ao conteúdo dos seus e-mails. Eu duvido que o WhatsApp não tenha como controlar isso. Nessa esteira, doutor Coriolano, de dando ok, o que a população brasileira sabe sobre política de uso de tecnologia? Porque a gente vai clicando, vai marcando as caixinhas como se nós tivéssemos lido cada uma daquelas coisas e estivéssemos de acordo com tudo aquilo. Sem dúvida, o Waze, um famoso GPS, teve alguns problemas nos Estados Unidos porque capturava informações particulares de usuários. Existem aplicativos que no momento que você aceita, na verdade ele está fazendo um monitoramento em todo o seu celular, a sua agenda está sendo vista, os seus hábitos de consumo estão sendo medidos, ou seja, a nossa privacidade ela acaba sendo muito relativizada pelo uso constante de aplicativos que tornam a nossa vida mais fácil. É um binômio, né? É um equilíbrio. A partir do momento que você quer mais conforto, você quer uma aplicação, você quer um GPS, você quer utilizar um site de compras coletivas, você quer adotar se você precisa de um transporte urbano, você quer acionar um determinado aplicativo,
todos esses aplicativos instalados no seu celular, eles querem em troca a sua informação de consumo, sua informação de navegação, para que possam daí medir, vender, oferecer produtos. Existe um anteprojeto de lei de proteção de dados que hoje está discutindo todas essas questões no Congresso Nacional, em que momento uma empresa que tem os seus dados ela pode transferir a outra empresa sem o seu consentimento. Fato é que hoje no Facebook as suas informações públicas elas são usadas para que as empresas possam determinar o seu perfil de consumo. O Banco do Brasil, ano passado, fez um anúncio dizendo que aumentou muito os seus lucros em ofertas de seguros, ofertas de serviços, porque eles têm um time hoje olhando o Facebook dos seus clientes e passam a oferecer para os familiares dos seus clientes, para os amigos dos seus clientes, o mesmo perfil, o mesmo produto, fazendo um traçado, né, do que aquela pessoa gosta ou que não gosta. Eu estava assistindo outro dia, em casa novamente, aquele filme Minority Report, do Steven Spielberg, que você vai passando, né, o policial vai passando e vão lendo a sua retina e oferecendo produtos para aquela pessoa em tempo real. Nós estamos rumando para aquilo. Depois eu assisti como que o Spielberg chegou nesse momento futurista. E o Spielberg, sim, ele fez um estudo, né, que leva a crer que daqui a 20, 30 anos nós estaremos entrando no metrô e vendo em tempo real aquele produto que nos interessa dentro do metrô. Agora, respondendo também a pergunta que você fez, Dr. Paulo, a polícia, muitas vezes, o Ministério Público tem urgência na investigação. Não existe nenhum óbice na lei pelo qual se possa evitar que uma pessoa possa ter uma quebra de sigilo bancário, telefônico, telemático, de pronto. Ou seja, que seja decretada de pronto a quebra do sigilo da sua conversa privada no Facebook. Se existe uma fundada suspeita de que o crime organizado está tramando contra a população de São Paulo, a população brasileira, atos criminosos utilizando o aplicativo, se existe esse fundado receio de que a continuidade dessas conversas possam comprometer a segurança da população, sem dúvida nenhuma, o Ministério Público pode pedir ao juiz informações, a polícia pode pedir informações, para que elas venham rapidamente ao processo, para que as autoridades sejam noticiadas e façam muitas vezes, passem até preparar aquele local, sabendo que determinadas pessoas vão ser vítimas, né, de um crime que já estava sendo tramado há muito tempo com o uso dos aplicativos. Estava conversando agora com o doutor Márcio, né? O doutor Márcio estava me dizendo que existem aplicativos mais seguros, né? O Confid, o Telegram, que você manda, o doutor Márcio estava me explicando que você manda uma mensagem e essa mensagem some, né? Não fica nem no meu aparelho, nem no aparelho do doutor Márcio e nem na nuvem, nem no servidor da aplicação, ou seja, o WhatsApp vai ser deixado de lado logo mais. Que os traficantes e as crianças usam o Snapchat. O Snapchat que desaparece. Bem lembrado. E se houver um print screen, ou seja, se alguém, ele avisa para você quem fez isso. É mais seguro nesse sentido que as mensagens não ficam, porque é uma configuração do Telegram para isso, né? Coisa que o WhatsApp não tem. Chat privado, criptografado. Chat privado. E as imagens também, você escolhe entre ficar na galeria ou simplesmente descartá-las ao apagar da mensagem. Sim, não é isso? As ferramentas vão oferecer aquilo que os seus usuários procuram. Se no primeiro momento o usuário quer uma facilidade muito grande em ter uma comunicação com as pessoas vão procurar só essa facilidade. A partir do momento que a intimidade, que a privacidade começa a ser colocada em xeque, as pessoas já vão começar a procurar outras ferramentas que já protegem por esse lado aquela intimidade, aquela privacidade da pessoa. Então, lembrando aí a questão do aceitar os termos de uso e a política de privacidade sem ler, sem ter qualquer tipo de conhecimento do que está acontecendo. A obrigação que existe até no próprio Marco Civil da Internet é do provedor de aplicação apresentar para o usuário quais são aqueles dados que vão ser coletados, qual é a finalidade que vai ser dada àqueles dados que foram ser coletados. Então, você tem essa autorização dada pelo usuário, que vai ser de acordo com o que ele pretende obter em troca da informação. Se ele quer um anúncio direcionado para ele envolvendo um perfil de compras, ele vai ter que autorizar para aquele anúncio aparecer. Não sei se vocês já têm conhecimento ou já chegaram a ver nos anúncios, principalmente em páginas, né, em notícias, em rotativos como um todo. Às vezes você
pesquisou qualquer coisa no E buscador aparece ali um e já banner. aparece aquele banner com o produto ou com Você acabou de exatamente olhar, aquilo né? que você acabou de pesquisar. Isso é uma versão simplificada do Minority Report, que já existe no nosso dia a dia e que nós temos que ter muita atenção. Não só quais são esses OKs que nós demos sem a devida atenção, ou qual é a ferramenta que a gente quer eleger para não ter esse tipo de Mas situação. talvez isso não seja de todo ruim, porque de qualquer maneira você estava ali atrás de um determinado produto, numa pesquisa, e aí veio aquela informação, porque aquilo identificou seu hábito de consumo e aquilo te favoreceu de alguma maneira. Você acabou adquirindo, talvez não seja de todo ruim. Talvez o problema seja... Eu tenho uma divergência. Eu acho que Vamos não lá. é uma divergência. Na verdade é o seguinte, quem tem que ser protegido se o Paulo briga com a Coca-Cola? O direito ao consumidor protege o Paulo em detrimento da Coca-Cola. Por que ele faz isso? Porque é impossível o Paulo ter essa altura. Outra coisa é, o contrato que tiver cláusula leonina, a cláusula é nula. Você se lembra dos contratos com as cláusulas pequeniníssimas para você não enxergar? Pode assinar à vontade, porque a cláusula será questionada, porque, na verdade, você assinou sem que lhe dessem a possibilidade de fazer isso. E esses contratos que nós assinamos fazendo ok, você não pode discutir as cláusulas. É um contrato que você vai ter que aceitar se você quiser aquele produto final. Então, veja, a meu ver, a responsabilidade permanece. Não importa o marco civil, não importa, você cria para uma pessoa muito simples a possibilidade, ela não tem condições de ler contrato com cláusulas, com expressões complexas, em inglês, e ela quer aceitar aquele meio, ela não tem condições de conhecer o risco. Então, veja, para mim há uma responsabilidade objetiva. Mesmo o Marco Civil pode falar o que ele bem entender. Não é constitucional porque a privacidade é mais importante, a intimidade é mais importante do que aquele contrato que está sendo assinado, que é aquele ok. Doutor Coriolano, faltam políticas públicas de educação digital no país? Sem dúvida nenhuma, a OAB São Paulo, a par desse fato, criou 2 cartilhas, uma delas sobre o uso seguro para a família, procurando orientar pais, mães, educadores, as escolas acerca dos riscos do mau uso da internet, muitas vezes por parte da própria escola, que permite que o aluno navegue em sites que não são desejados pela família, muitas vezes pela própria escola. A escola não adota filtros. Existe uma legislação nova que determina e obriga que as escolas tenham políticas para combater o cyberbullying dentro da escola, o bullying dentro da escola, lembrando a definição de cyberbullying, que é muito semelhante à definição do dano moral, que são dores, angústias e aflições que atingem a esfera íntima e valorativa da criança e da sua família e que ainda possui uma repercussão social extremamente relevante no tecido social e na consciência ética coletiva que reprova certas atitudes. O Marco Civil, nesse aspecto, caminhou bem, porque existe uma disposição expressa de que fotos íntimas da família, da criança, devem ser removidas pelos servidores sem a necessidade da ordem judicial, apenas através de um requerimento administrativo. É quase como um direito ao esquecimento, já dentro do próprio Marco Civil, que determina o resgate, a eliminação dessas informações de provedores de acesso, de provedores de conteúdo, como Google, Facebook, das próprias redes sociais. É errado também as pessoas terem aquela ideia, essa imagem nunca mais vai desaparecer. Sim, ela desaparece. Claro, ela pode voltar em um determinado momento que ela ficou armazenada em algum local fora da internet, sim, ela pode voltar, mas em um determinado momento, quase que 100% de imagens, muitas vezes, que estão dentro das redes sociais, já existem mecanismos técnicos para que elas desapareçam. Quais os riscos que nós corremos baixando aplicativos? Alguns você baixa diretamente, outros dizem que você tem que dar permissão para que ele tenha acesso ao seu conteúdo do smartphone, sua agenda e outras coisas mais. É um único botão e você aperta e
e ver o que é que dá. Qual é o risco disso? O risco é justamente você estar entregando a terceiros as informações que você detém sobre eles. Eu tenho o e-mail do professor Paulo, o e-mail do Márcio, tenho informações na minha agenda, no meu celular, que eles forneceram para mim. E muitas vezes essas informações passam a ser transferidas para o aplicativo, né? Por eu ter aceito a política de uso, como disse o Dr. Paulo, é nula essa cláusula que determina a entrega das minhas informações privadas a essas aplicações. Porque às vezes eu preciso de um serviço de utilidade pública como o GPS e muitas vezes não é justo que esse GPS me cobre como contrapartida, porque não existe serviço gratuito, as minhas informações. Então a informação hoje é poder. A informação hoje ela vale economicamente para essas empresas que trabalham basicamente voltadas para a economia digital. A economia digital hoje é informação. Informação é poder, informação hoje é poder de consumo para as empresas. Ou seja, você pode, qualquer informação que você transfere para um terceiro, aquilo tem muito mais valor do que o próprio dinheiro. Aquela informação vai ter um valor lá na frente para aquela empresa. Sem dúvida. O risco, quando você instala um aplicativo sem analisar qual é a permissão que você está dando, é o risco de ter todo tipo de exposição, quer você queira, quer você não queira, porque você pode também ter aplicativos que são instalados, né, estão transvestidos de aplicativos inofensivos, mas podem ser malwares, podem ser vírus, podem ser cavalos de Troia, enfim, programas maliciosos que vão coletar dados que vão ser utilizados como dados de cartão de crédito, que vão pegar as fotos da sua câmera e vão ser utilizados para te fazer uma chantagem, que vão criptografar o seu conteúdo todo do seu celular e depois exigir um resgate para que você obtenha de volta essas informações. Então, se a gente for pegar, a gente tem vários casos de aplicativos que foram disponibilizados nas lojas de aplicativos, principalmente Google Play, que tem uma facilidade maior de subir um aplicativo novo, e que era um vírus ou que era um software malicioso que estava disfarçado de um aplicativo, como um jogo, inocente como um jogo, que você passa no seu celular para um filho, por exemplo. Só para finalizar esse assunto e fechar o bloco, existem muitos casos de roubos de conteúdo a partir de programas que são baixados lá na loja e que são maliciosos? Sim, sem dúvida. A gente já teve alguns casos, inclusive, envolvendo bancos brasileiros, aplicativos que se passavam por aplicativos complementares de bancos brasileiros e que, na verdade, faziam coletas anônimas, escusas de dados, inclusive bancários, para serem utilizados em fraudes. Inclusive conteúdo de conversas. Com certeza. Conteúdo de conversa, e como eu falei, muitas vezes uma informação mais sensível, mais voltada para o lado afetivo mesmo, uma foto, e a pessoa que tem aquela foto que realmente retratou aquele momento importante da vida, essa foto ela é ou apagada e depois exigido um resgate para poder reativar aquela foto, ou utilizada para uma outra finalidade. Você está aqui na TV Assembleia SP acompanhando o programa Em Discussão. O nosso tema hoje, privacidade digital. Mais um intervalo, voltamos já. Aqui na TV Assembleia SP, estamos de volta com o programa Em Discussão e o nosso tema hoje é a privacidade digital. Doutor Coriolano, o que são as vias de cooperação internacional judicial e o que essas vias podem fazer no sentido de ajudar nessa situação de crimes cometidos com apoio de mensagens transmitidas? A primeira grande rede de cooperação ficou conhecida no Brasil como a Rede 24.7 da Polícia Federal, que foi uma rede na qual forças policiais de 50 países inicialmente estariam à disposição uma da outra para a solicitação de congelamento de informações que estivessem fora do Brasil ou em outros países. Por exemplo, se a Polícia Federal Brasileira precisasse de uma informação de um provedor que está na Alemanha, referente a uma investigação que está acontecendo aqui no Brasil, antes que o provedor da Alemanha se desfizesse dessas informações, a Polícia Federal pedia que a Interpol da Alemanha solicitasse às autoridades que notificassem o provedor para que ele fizesse o congelamento dessas provas até que se obtivesse a ordem judicial no Brasil.
essa ordem judicial seguisse as linhas diplomáticas pertinentes e pudesse vir a ser cumprida em outro país e que essas informações de lá pudessem constar como provas efetivas nos processos que tramitam aqui no Brasil. É muito importante, e depois dessa rede 24.7, outras redes e outros acordos entre as forças policiais foram feitas justamente em função dessa problemática que existe hoje do armazenamento, da colheita e da disponibilização da prova digital, uma vez que ela está em outro país. Doutor Marco Polo, o que muita gente não sabe, e não é uma coisa nova, já tem um tempinho, são as atas notariais. Uhum. É isso, né? Notariais? Sim, que são usadas para você recolher provas na internet de determinados crimes cometidos contra você e que esses crimes possam ter perdido os rastros, possam ser apagados os rastros, né? Como é que funciona? Olha, primeira parte, algo que me deu um frio na espinha foi quando disseram assim, toda vez que dizem isso na televisão, todos os computadores foram apreendidos. Se eu fosse advogado e tivesse ouvido essa informação, eu iria atrás para saber se houve um travamento digital de todos esses aparelhos. Porque se esse aparelho saiu de lá e foi para algum lugar, quem me garante? A informação já não é assim. No meio do caminho, o computador pode ser alimentado de informações dessa ou daquela maneira. Então, não basta pegar o computador físico. Isso, numa argumentação jurídica, cai. Cai numa argumentação jurídica porque a informação pode ser ou colocada ou tirada daquele computador. Então, teria que ter uma ata notarial ou alguém que assim pudesse para provar que houve um travamento digital das informações que constam ali. O que acontece para a pessoa comum, que não vai ter um profissional que possa fazer o travamento digital? Ele vai até um cartório e vai fazer uma ata daquilo porque o cartorário vai ter esse poder de dizer a verdade. Fé pública. A fé pública. Ele vai poder olhar e dizer, realmente, isso está escrito aqui. Tem que ser feito diante do Sim, você tem que mostrar, lá. exatamente, para que ele possa ver e ele possa usar da fé pública para poder determinar que aquilo aconteceu. Essa é a ata notarial. Muitas vezes isso não acontece, não adianta fazer um print e juntar no processo, porque isso, hoje em dia, se faz de tudo. Não há fé pública ali, escuta, né? Você assiste um jogo de futebol, tem que ser diante do você, hoje em dia, com a tecnologia que nós temos, você pode assistir um jogo de futebol e mostrarem para você que foi gol ou que não foi gol. Ou o contrário. Você pode colocar um jogador em campo e o jogador não está ali. Então, a ata notarial seria a forma mais rude de se tentar fazer. Eu não gosto de alertar, eu sou do outro lado, eu sou dos mocinhos, mas que os advogados deveriam usar a ausência de um lacre digital nos computadores que foram foram apreendidos. Para mim, isso é... Doutor Marco, me desculpe, eu falei Marco Polo, mas é Paulo Marco, né? Sim, mas não é problema. Doutor Márcio, uma ferramenta, um software, por exemplo, que impedisse que determinadas palavras fossem digitadas no WhatsApp, por exemplo, drogas, entorpecentes, sei lá, qualquer coisa nesse sentido, e que limitasse conversas em torno de um tipo de crime que envolvesse drogas. Isso é possível? Os bandidos já encontrariam uma outra maneira de driblar isso? Veja bem, é possível, é perfeitamente possível. O computador ele aceita qualquer instrução que você der para ele. Se você quer apagar uma palavra ou impedir que uma mensagem que contenha determinada palavra seja enviada, é plenamente possível. A questão é, será que quem está usando dessa ferramenta já não usa de outros artifícios ou substituição de palavras justamente para não caracterizar um envolvimento, por exemplo, no tráfico de entorpecentes? Será que ele vai usar o nome da própria droga que ele está comercializando ou uma palavra substituta que vai passar despercebida e que, se você bloquear, você pode inviabilizar qualquer outro tipo de menção àquela palavra? Isso é comum. Muitas vezes se utiliza de nomes que não são aquelas substâncias justamente para tentar se descaracterizar
aquela troca de informações envolvendo uma substância ilícita. Márcio, perdão, mas a dona já foi... Vocês sabem de qual e-mail que eu estou falando, né? A dona já foi até o apartamento e a dona aprovou que a obra fosse feita. E isso consta na Operação Lava Jato, né? Eu não sei, pode ser que o dona tenha um outro significado, queira designar alguém. Eu não vou fazer uma pré-análise sem ter visto os autos. Mas, sim, eu substituo, vamos dizer, vou inventar um nome, Dona Marisa por só dona, né? E aí, enfim, fica dona no lugar. Isso, a criminalidade, a gíria, ela surge na criminalidade. Cifrada, né? Ela surge na criminalidade. Então, depois ela passa para o português. Mas bagulho era droga. E o bagulho, você trouxe o bagulho, né? E entre outras expressões, elas acabam virando. Então, é impossível controlar a tecnologia. E sobre esse assunto, o doutor Paulo está dizendo, o Márcio, o doutor Márcio, eu me lembrei da Operação Pegasus, onde o ministro Gilmar Mendes, lá em 2005, ele declarou para toda a sociedade brasileira, começa seu voto negando o habeas corpus para aqueles que estavam presos na operação pela Polícia Federal, dizendo: existe o crime cibernético organizado no Brasil. Quando a Polícia Federal dissolve uma célula criminosa, uma outra célula criminosa toma automaticamente seu lugar. Os criminosos conversam entre eles numa linguagem cifrada, num código que só eles entendem. Veja, essa operação é de 2005, Operação Pegasus da Polícia Federal, onde pela primeira vez no Brasil, um ministro da Suprema Corte declara para toda a sociedade brasileira que aqueles grupos criminosos estão migrando as suas atividades para os crimes digitais e fala justamente dessa linguagem cifrada que eles usam entre eles. É natural que com esse avanço da tecnologia as pessoas passem a utilizar a internet, da Deep Web, que é aquela internet subterrânea, né, que você vai pela rede Tor, né? Hoje no seu celular, você, com a queda do WhatsApp em todo o território nacional, as pessoas queriam usar o WhatsApp e descobriram que era só se conectar a uma rede Tor, e essa rede Tor os colocaria em contato com um servidor fora do país, né? Essa operação do WhatsApp teve a grande finalidade de ensinar toda a população brasileira a usar a VPN, né? Que não é ilegal você usar a VPN, não fere, na verdade, a legislação. Mas o seu IP que está disponível ali. Está disponível. Me traz uma Deep Web era algo que não era para ser colocado de forma pública. Essa que é a verdade. A Deep Web é o lado Y da internet. O lado deep, né? É o lado deep. Então não deveria... Eu posso fazer só uma ressalva que é importante. A OAB se preocupa com isso. A OAB um dos primeiros projetos que teve de criminalização veio da OAB, veja. Enquanto que da magistratura, o doutor Coriolano falou que, e é fato, já há 2 cartilhas, e já foi instrumento de uma terceira que foi publicada pelo MPF ali atrás, a OAB se preocupa com isso. Enquanto que os poderes constituídos, esse que manda prender, o juiz que manda prender, o desembargador que menciona, o legislador, nenhum desses se preocupa em fazer nada nesse sentido. Não há em São Paulo uma promotoria que seja de crimes cibernéticos. Nós iniciamos o programa com você falando, são mais de 100. Não, são bilhões que acontecem e são poucas que são catalogadas. As queixas são poucas. Sim, porque, na verdade, não chega lá como crime cibernético, chega como estelionato, chega como furto. O delegado, com os parcos conhecimentos, me perdoem, mas com os parcos conhecimentos que tem a respeito de direito digital, fará uma anotação daquela forma. Eu desafio qualquer um a achar a quantidade de crimes digitais que acontece em São Paulo hoje em dia. Não há esse armazenamento. E sobre esse aspecto que mencionou o Dr. Paulo, nós já estamos na edição da nossa 3ª cartilha, agora numa parceria com o grupo de Direito Digital da Faculdade Damásio e a OAB São Paulo, a nossa comissão. Nós vamos fazer uma cartilha que vai
não só ensinar as crianças de forma prática os riscos acerca da internet, mas ensinar pais, mães e educadores a filtrar, a fazer o filtro dessas informações, ou seja, a colocar o seu perfil apenas para os amigos, a você filtrar quem tem acesso, conseguir proteger um pouco, ensinar a criança a proteger as suas informações no Instagram, proteger o seu Twitter e assim sucessivamente. O tempo do programa já está terminando, nós temos 3 minutos. Aproveitar que o senhor está com a palavra, doutor Coriolano, um minuto para a sua conclusão sobre o nosso tema. A internet não é ruim, é uma ferramenta fantástica, a economia digital está aí gerando milhares e centenas de empregos, existe todo esse lado que afeta a nossa sociedade, mas o importante frisar é que a internet ela é uma ferramenta voltada também para as questões ligadas à educação. Use a internet de forma segura e consciente e venha conhecer os trabalhos da OAB São Paulo. Dr. Márcio Melo Chaves, sua conclusão sobre o nosso tema, até um minuto. Bom, acho que o mais importante é a gente começar a discutir, ou isso chegar à discussão do cidadão comum, assuntos tão complexos para diversas pessoas, mas que hoje já ganham corpo, e trazer essa preocupação. Eu devo ter atenção, o que eu devo proteger da minha privacidade, o que eu devo exigir do meu provedor de aplicação, o que eu devo exigir dessa ferramenta que eu estou usando, qual é a melhor forma que eu devo adotar para me proteger frente ao uso dessa tecnologia. A tecnologia ela traz uma série de facilidades, mas é claro que ela também traz uma série de fragilidades e de oportunidades de você trazer um dano muito gravoso ali pelo simples uso da tecnologia. Então, é importante saber como se está utilizando aquela ferramenta, dependendo do perfil, usar uma ferramenta diferente ou sempre estar analisando ali qual o risco envolvido naquele tipo de exposição, naquele tipo de utilização. Várias são hoje já temos alguns órgãos que fazem esse tipo de instrução, que dão esse tipo de informações sobre o uso seguro. Nós apoiamos o Instituto da Internet no Estado da Arte, que é o Instituto Start, que inclusive possui cartilhas voltadas justamente para esse tipo de educação, tanto no recesso familiar, no ambiente familiar, quanto no ambiente escolar, para a gente poder, não basta a gente ter uma preocupação sobre o uso seguro da tecnologia no ambiente corporativo, no nosso ambiente pessoal, mas nós também devemos levar isso para os nossos recessos familiares, dentro de casa e principalmente na formação das pessoas, na formação das crianças agora. Doutor Paulo Marco Ferreira Lima, sua conclusão? Olha, a internet ou a tecnologia por si só ela não é boa ou ruim. E eu vou ser muito sucinto, eu que falei muito durante o programa todo, não pense que outra pessoa vai cuidar da privacidade, da sua privacidade da internet que não seja você. A principal pessoa a se proteger na internet é você. Então, se há algo que eu tenha que dizer para concluir, você cuide da sua própria privacidade. Este foi o programa Em Discussão de hoje. Quero agradecer a presença de todos aqui nos estúdios da TV Assembleia SP. O nosso tema hoje foi privacidade digital. Quero agradecer a você de casa, a sua audiência. Tchau, até o próximo programa. Vale a pena.